Preciso te atualizar também sobre a bronca pesada que o presidente do Flamengo deu em José Boto, Felipe Luiz e em todo o elenco do Fla. Mais 2 patrocínios no Flamengo. Para completar, pacto entre jogadores do Flamengo, inversão do mando de campo no Campeonato Carioca. Preciso te atualizar sobre os 100 gols de Arrascaeta no Flamengo, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Cazé TV sempre teve mais audiência do que a GE enquanto as duas competiam por jogos dos campeonatos Paulista e Carioca. A Cazé TV apresentou Portuguesa e Corinthians, a GE apresentou Madureira e Flamengo. Cheguei a printar um momento no segundo tempo em que a diferença era de quase 1 milhão de usuários únicos a favor da Cazé TV. A Cazé TV tinha 2 milhões e 200 mil contra 1 milhão e 300 mil da GE. Com informações importantes de mercado. A janela de transferências para contratações de atletas se encerra em 3 de março, mas há uma brecha para os clubes brasileiros, que vão poder registrar jogadores novos que tenham disputado os campeonatos estaduais até 27 de março. Então, a verdade é que a janela de 3 de março funciona mais para jogadores que possam vir de fora ou que não disputaram um campeonato estadual. Outra informação importante, a Copa do Brasil desse ano vai permitir que o atleta dispute essa competição por 2 times diferentes. A única regra em relação a isso é de que esse jogador vai poder mudar de clube até a 5ª fase. Depois disso, não pode mais mudar de clube. Só para citar um exemplo, o Maceió, atacante da Portuguesa, ele pode entrar em campo na quinta-feira pela Copa do Brasil, pela Lusa, e isso ainda vai lhe permitir jogar por um outro clube, desde que a transferência aconteça antes da 5ª fase. Quero fechar o giro de notícias para contar que Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo e do Remo, tem sido especulado como possível novo homem forte do futebol do Santa Cruz. Você lembra, o time pernambucano conseguiu acesso da Série D para a Série C no fim da temporada passada. Já o Flamengo acertou 2 novos patrocinadores e só aguarda pela aprovação do Conselho Deliberativo em reunião marcada para 5 de março para tornar esses acordos oficiais. A Ademicon, administradora de consórcios, e a GAC Motors, montadora de carros chinesa, são os novos parceiros. Os contratos devem ser assinados até março de 2029, ou seja, acordos bem longos que fazem parte da nova estratégia do Departamento Comercial e de Marketing do Rubro Negro. A GAC Motors ficará no calção do Flamengo, enquanto a Ademicon ocupará a barra frontal inferior da camisa rubro-negra. Vale a lembrança de que o Flamengo já tem sido, nos últimos anos, o clube que mais arrecada no Brasil e na América do Sul. Na temporada passada, a receita superou os 2 bilhões de reais. Quero falar agora sobre o Campeonato Carioca, que, na teoria, é mais justo do que o Campeonato Paulista em relação às semifinais. Afinal de contas, os 4 semifinalistas têm a chance de jogar em casa e fora para decidirem os classificados para a grande decisão. Mas, será que o Campeonato Carioca tem sido tão justo assim? Vamos observar o que está rolando, por exemplo, entre Flamengo e Madureira. O Madureira vai ter de jogar as 2 partidas contra o Flamengo no Maracanã. Não foi autorizado a jogar em seu estádio. Não sei se teria muita lógica receber o Flamengo numa semifinal de campeonato no estádio com capacidade pequena, mas jogar no estádio onde o Flamengo costuma atuar é uma clara inversão de mando. Já o Vasco da Gama enfrenta o Fluminense, partida de ida com o mando do Vasco sendo disputada no Newton Santos, estádio do Botafogo. Derrota por 1-0 no gramado sintético. O Vasco chegou a jogar por mais de 30 minutos com um homem a mais, não conseguiu reverter a derrota, o que causou a demissão de Fernando Diniz. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar sua opinião sobre o tema. O que você acha de o Flamengo jogar 2 vezes em casa contra o Madureira e do Vasco não poder atuar em São Januário no confronto contra o Fluminense? Já Juninho, ex-atacante do Flamengo, ainda não conseguiu ser titular no México, mas já tem ótimos números pelo Pumas. São 3 gols e 2 assistências em 12 ele tem 5 participações em gols, com 3 gols e 2 assistências, dos 12 gols marcados pelo time. Com detalhe, o Juninho não é titular no Pumas, ele só tem média de 45 minutos por partida. Preciso falar agora sobre o Flamengo e os 100 gols de Arrascaeta. O meio-atacante uruguaio marcou um dos 3 gols na vitória por 3-0 contra o Madureira na noite desse domingo no Maracanã. Jogo marcado
por vaias e pelo coro de time sem vergonha, cantado por torcedores do Fla durante a derrota, durante o empate em 0-0 no primeiro tempo. Voltando a falar sobre o Arrascaeta. O Arrasca chegou à incrível marca de 100 gols pelo Flamengo, tornando-se o estrangeiro com mais gols na história do clube. Você tem ideia de qual a maior vítima do Arrascaeta com a camisa do Fla? Acertou quem falou. Palmeiras, foram 8 gols marcados contra o Verdão. Vasco e Grêmio sofreram 6 gols cada. O Internacional tomou 5, Atlético Mineiro, Bahia e Goiás 4. Torcedor do Flamengo conta demais que o Arrascaeta volte a balançar as redes na próxima quinta-feira, mais um jogo valendo taça nessa temporada, com a lembrança de que o Flamengo perdeu para o Lanús no jogo de ida na Argentina e vai precisar vencer por 2 ou mais gols para garantir o título no tempo normal. O que você pensa sobre esse jogo e do Arrascaeta? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. E não é só a torcida do Flamengo que anda bastante incomodada com o desempenho do time em 2026. Antes de o elenco ser chamado de sem vergonha por torcedores do Flamengo que estiveram no confronto contra o Madureira nesse domingo, o BAP teve uma reunião a portas fechadas com José Boto, Felipe Luiz e todos os jogadores. E o BAP deixou bem claro que estava bastante incomodado com a falta de empenho, determinação e principalmente com a falta de resultados do Fla, que na temporada de 26 já perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians, já perdeu a partida de ida da Recopa Sul-Americana para o Lanús e terminou apenas na 4ª colocação na fase de grupos do Campeonato Carioca, correndo risco até a última rodada de ter de disputar o quadrangular do rebaixamento. A reunião parece não ter surtido muito efeito, porque o primeiro tempo do Flamengo contra o Madureira foi bizarro, muito abaixo das expectativas. O Flamengo foi xingado pelo seu torcedor. Os jogadores foram ao vestiário para o intervalo ouvindo ou aos gritos de time sem vergonha. No segundo tempo, recuperação e a vitória por 3-0, como era de se imaginar e esperar. O Flamengo estará na decisão do Campeonato Carioca. Vai poder perder por até 2 gols de diferença na partida de volta. E aí aguarda pelo vencedor do outro confronto. O Fluminense venceu o Vasco por 1-0 e deu um baita passo rumo à classificação. Fluminense que, sob o comando do técnico Zubeldia, já emplacou 20 vitórias num começo arrasador do treinador argentino. Bora te explicar o pacto feito por jogadores do Flamengo em meio a uma fase do time na temporada de 2026, reunião a portas fechadas, que teve como responsáveis Bruno Henrique, Arrascaeta e Danilo. A ideia era colocar em pratos limpos o que não deu certo até aqui. O Flamengo foi apenas o 4º colocado do seu grupo no Campeonato Carioca, perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians e perdeu a partida de ida da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Jogo da volta, para mais de 55 mil ingressos vendidos, está marcado para essa quinta-feira no Maracanã. E foi pensando nesse jogo que os atletas se reuniram, conversaram e prometeram um novo comportamento. Essas reuniões têm acontecido no Flamengo. Na semana passada, o BAP, presidente do clube, se reuniu com José Boto e Felipe Luiz e depois fez uma cobrança pesada aos jogadores. Primeira partida depois dessa reunião entre o presidente e os atletas terminou com vitória por 3-0 do Fla contra o Madureira, mas com uma ressalva, primeiro tempo ruim, em que o time foi chamado de sem vergonha pelo torcedor do Flamengo. Como é que você explica essa fase ruim do Flamengo em 2026, depois de uma temporada muito boa e com a melhoria do time em relação ao ano passado? Use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião, beleza? Minha rapaziada, chegamos aí com mais um giro de notícias importantes do Flamengo nesta quarta-feira, agitadíssima para você não perder nada. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente postar vídeo novo por aqui. A gente vai encerrar nossa edição por aqui, tá? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!